Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Antemão, peço que deem seus likes ou seus dislikes, compartilhem e divulguem o canal, comentem se assim desejarem. E hoje nós vamos falar de um tema interessante. Muitas das vezes ele surge quando alguém questiona a os atos dos hebreus, né? Por exemplo, quando nós dizemos que os hebreus eram assassinos, eram ladrões, eram, eram criminosos, ou seja, praticavam coisas erradas, né? De acordo com o nosso olhar hoje. Então, aí surge a questão, a moral e a ética. Os cristãos, em defesa dos, dos atos dos hebreus, eles trazem à luz do debate ou do questionamento a questão da moral, da cultura, né? Eles afirmam que nós não podemos criticar os hebreus com os olhos em nossa cultura ou com a nossa forma de ver as coisas hoje. Consideram essa os argumentos que apresentamos em, em mostrar que os hebreus estavam errados, eles tentam afirmar e que estaríamos errados, ou que estamos errados em falar dessa forma, pois culturas são diferentes. Os povos possuem culturas diferentes. Nós temos uma cultura, os hebreus tinham a deles. Então, desse ponto de vista, dessa argumentação, nós não poderíamos, segundo a ideia deles, né? Não poderíamos dizer que aquilo que os hebreus faziam, como matar, roubar, estuprar, que nós vemos claramente que acontecia estupro, embora também não se pode negar que há passagem que dá a entender que o estuprador deveria ser punido. Não se pode negar esse fato que há nas passagens. Ali de Deuteronômio, capítulo 22, salvo engano, a questão de que o estuprador, aquele que estuprava a mulher, né, ou pegava a mulher à força, ele era punido. É óbvio que a lei, por ser humana e não divina, como os cristãos falsamente acreditam, ela tinha falhas, e muitas falhas, nessa questão, por exemplo, do estupro, né? Que eu estou falando na questão do contexto do livro de Deuteronômio, certo? Porque nós vamos ver que havia estupros tanto praticados pelos hebreus, como também estupros que eram fomentados pelo próprio Deus hebreu. Lá no livro de Juízes, capítulo 19, nós vemos ali claramente uma série de estupros sendo praticados a mando dos hebreus e a mando do Deus hebreu. Agora, quanto ao que foi supostamente dito ali em Deuteronômio, assim ali agravos na conduta daquele que praticasse o estupro, certo? Porque, mas, como eu disse, a lei, por ser humana, ela era falha. E além de ser humana, era primitiva, né? Porque é uma lei primitiva, se considerarmos ou supormos que essa lei de fato existiu, que teve suas origens lá no passado, então uma lei tão antiga assim não poderia ser, não poderia conter dispositivos
modernos ou fortes, né? Então nós vemos ali que o cara que estuprasse uma mulher, ele poderia não pagar, em alguns casos, né? Poderia pagar com a morte, mas em outros casos ele poderia simplesmente pegar a mulher e a mulher que ele supostamente teria estuprado, ficar com ela e pagando, no caso, se o pai da moça assim desejasse, a sua, sua uma cota, né, que havia, né? E as mulheres eram como que vendidas, né, aos seus maridos. Os maridos pagavam por suas mulheres, certo? Mas, pois bem, hoje nós vamos ver a questão da a moral, a ética e a Bíblia. Será que os cristãos estão certos quando defendem a prática do assassinato de crianças que eram cometidas, os roubos, os chamados despojos que os hebreus praticavam, né? Será que à luz da moral e da ética deles ou daquela cultura, eles estavam certos em fazer aquilo e que hoje nós não podemos criticá-los por ter feito aquilo? É esse o nosso tema que vamos tratar a partir de agora. O que seria moral? Em termos simples, a moral diz respeito aos costumes e hábitos de um povo. Isso é moral, de uma forma bem simples. Moral envolveria os costumes e os hábitos de um povo. E ética, a que diz respeito? É o que nos diz se determinado comportamento, atitude, hábito ou costume são certos ou errados dentro de um grupo social, certo? A ética ela vai julgar os comportamentos. Ou seja, a ética julga se determinada moral é correta ou errada. A moral e a ética são dois termos, portanto, distintos. Eles não devem ser confundidos, embora seja muito comum que sejam por muitos até hoje. Ou seja, embora não devam ser confundidos, mas até hoje eles são confundidos. Qual a importância desses conceitos quando lemos a Bíblia e a analisamos? Eles se tornam importantes porque é muito comum os cristãos afirmarem que os ateus ou aqueles que contestam as histórias contidas na Bíblia, como estando as analisando de forma incorreta sobre a ótica da ética e da moral. Daí a importância de tratarmos dessas questões, da moral e da ética. Como já disse inicialmente, ela é trazida à tona, muitas das vezes, no debate em que se discutem os atos e as atitudes dos hebreus ali naquela época, apresentada, né, no contexto bíblico. Dizem que a cultura, a moral e a ética se alteram, os cristãos, né? Dizem que a cultura, a moral e a ética, a moral está ligada à cultura, certo? Nós falamos, a moral envolve os e costumes, práticas e a cultura, certo? Dizem que a cultura, a moral e a ética se alteram ou mudam com o tempo. Os cristãos normalmente falam isso, né? E que a cultura de um povo não pode ser comparada ou julgada como certa ou errada em relação a uma outra em época distinta. Quer dizer, os cristãos afirmam que nós não podemos julgar ou dizer que o comportamento dos hebreus não era certo ou errado, olhando para a nossa cultura, ou olhando com os olhos de nossa cultura. Dizem eles que nós não podemos dizer que aqueles hebreus, quando faziam aquelas coisas que hoje nós classificamos como erradas, não poderíamos ter esse olhar. Ou seja, a moral e a cultura dos hebreus eram completamente diferentes da nossa. Conceitualmente, parece ser lógico pensar assim, mas só conceitualmente, certo? Dessa forma, diante dessas questões, analisaremos a cultura ou o comportamento dos hebreus, não de acordo com o nosso olhar,
mas de acordo com a sua própria moral e ética, já que os cristãos alegam essa questão. Então, nós vamos fazer uma análise dessas atitudes, atos e costumes dos hebreus dentro da sua própria cultura e da cultura dos povos que estavam à sua volta, certo? A Bíblia nos mostra que os povos antigos, quando guerreavam, praticavam roubo, saques e despojo, estupravam mulheres por onde passavam, assassinavam crianças inocentes, matavam indiscriminadamente homens e mulheres e escravizavam tantos outros. A Bíblia ainda nos revela que os povos daquela região e dentro daquele período histórico eram completamente politeístas. Sim, a regra absoluta dos povos naquela região era adorar várias deidades. Então, nós fizemos um apanhado geral do modo de ver das pessoas daquela época, certo? Agora que já conhecemos a modo grosso, a moral que imperava naquele tempo, poderemos verificar se os hebreus agiam de forma ética correta dentro do contexto de sua moral. Poderíamos dizer que, quando o cananeu matava outro homem em conflito, ele agia de forma errada? E quando roubavam terras de outros povos, estupravam mulheres e assassinavam crianças ainda no ventre de suas mães, estavam eles agindo de forma incorreta? De acordo com os conceitos já apresentados, estaríamos julgando de forma equivocada. Se disséssemos que sim, se disséssemos que sim, pois essa era a cultura deles. Assim, e era assim que eles resolviam seus conflitos, e foi assim que aquela sociedade se desenvolveu, ou aquelas sociedades, né? Diferentemente de nós, que levamos causas conflituosas para que o judiciário as julgue, aqueles povos tinham uma forma diferente de agir diante de situações como essas. Nossa cultura é mais pacificadora que a daquela época. Nela prevalecia o dente por dente, olho por olho. Talvez vocês estejam dizendo, então os cristãos estão completamente certos quando nos criticam, por dizermos que os hebreus eram assassinos, eram ladrões e coisas do tipo. Não, não estão. Cristãos não estão certos quando nos criticam. Primeiro, porque os conceitos de ética e moral foram elaborados e discutidos pelos gregos. Logo, não faziam parte da cultura hebreia. Não havia discussão dentro de sua cultura sobre tais ideias. Entenderam? Esses conceitos são estudados e discutidos por nós hoje. Segundo os cristãos, segundo ponto no caso, os cristãos estão completamente errados. Tudo que aqueles povos faziam, inclusive os hebreus, era horrível. Independentemente da cultura deles encarar aquelas coisas como normais, aquelas coisas eram horríveis. Tá entendendo? Nunca matar uma criança de peito ou uma criança ainda por formação dentro do ventre de sua mãe será visto como algo aceitável ou admirável. Lembre-se de que vamos julgar a moral dos hebreus segundo sua cultura, seus hábitos e seus costumes à luz da ideia de ética elaborada pelos gregos. Pois bem, segundo a Bíblia, os hebreus se tornaram um povo à parte dos outros povos. Quando o Deus hebreu, desculpem, quando o Deus hebreu os escolheu como seu povo e rejeitou os demais, este povo passou a adotar ainda, segundo as escrituras hebraicas, uma nova cultura. Entenderam? Quando o Deus hebreu se apresenta para Moisés lá no Monte Sinai e entrega as suas leis aos hebreus,
ele destaca, eu esqueci de colocar aqui a passagem, mas não prejudique nada a nossa análise, é que o Deus hebreu, ele ele como que tirou os hebreus de entre os outros povos. Os hebreus passaram a ser um povo à parte dos demais povos. Era um povo seleto, um povo diferente. Porque, segundo a narrativa bíblica, os hebreus passariam então a receber uma lei que os demais povos não tinham, certo? E iriam se comportar e agir de acordo com esse código de leis que supostamente teria sido passado por esse Deus hebreu. Os costumes e hábitos dos hebreus não poderiam ser os mesmos que os dos povos em sua volta. Javé os proibiu de copiar ou seguir o modelo daqueles povos. Nós vemos claramente essas declarações de Javé lá no livro de Levítico 18, né, que ele diz que os outros povos, que ele estava, que os povos, os cananeus, sobretudo, estavam sendo retirados ou expulsos ou passariam a ser exterminados pelos hebreus em virtude dos comportamentos imorais que eles tinham. Aí o Deus hebreu passa a dizer que eles tinham relações sexuais com seus parentes, adoravam vários deuses, e pai transava com filho, e sobrinha com tio, e vice-versa, e transava com animais, coisas desse tipo. Aí ele diz que mas o seu povo não poderia ou não deveria fazer esse comportamento, que por tais comportamentos aqueles povos estavam sendo expulsos. Ou seja, o Deus hebreu estava mostrando que os hebreus não poderiam ter comportamento similar aos dos cananeus. Tudo lendo é lógico, né? Mas é esse o contexto que nos é apresentado na Bíblia. Para isso, Javé lhes deu um conjunto de leis que, de acordo com a lenda bíblica, só eles tinham. O Código de Leis dos Hebreus, segundo a lenda, era uma exclusividade deles. Só eles conheciam esse código, né? Esse código de leis. Uma outra mentira, né? Quando nós vamos analisar esse código de supostas leis, eram conhecidas por todos os povos, certo? Ali não foi nada de uma exclusividade e não foi a primeira vez que aquelas supostas leis que estão nas duas tábuas, que estariam nas duas tábuas, estavam sendo conhecidas e visualizadas por um povo. Os demais povos também já conheciam. Os hebreus simplesmente, na Torá, simplesmente copiaram leis já conhecidas e algumas eles adaptaram quando elaboraram a Torá e outros simplesmente eles copiaram e jogaram na cara de pau dentro da Torá e disseram que eram leis exclusivas deles que foram dadas por esse Deus hebreu. Pois bem, povo nenhum possuía aqueles estatutos e ordenanças, segundo as passagens bíblicas, certo? A cultura dos hebreus, dessa forma, era diferente da dos cananeus. Pelo menos deveria ser, se de fato, se essas histórias fossem reais. A sociedade cananeia adorava vários deuses, como nós já dissemos. Ela praticava o incesto e várias orgias, e tudo isso deveria ser considerado como normais e legitimamente correto dentro de sua cultura. Tá entendendo? Toda essa putaria, como podemos encarar hoje, que os cananeus faziam entre seus parentes, né? Pai comia filho, filho comia mãe, o pai, irmão transava com irmão, e assim por diante, esse bacanal geral, fora as transações com mesmo entre animais. Então, para eles isso era normal, na cultura deles isso era normal. Nossa, não. Mas para eles, isso aí tudo era normal, certo? Porque era assim que eles viviam ou lidavam naquela sociedade, os cananeus, certo? Já a sociedade dos hebreus, agora veja o contraste. Já a sociedade dos hebreus, diferente da pagã que nós acabamos de falar, que é a politeísta, e os parentes fazem toda aquelas tarefa geral. Então, para os hebreus,
já não era assim, porque a sociedade dos hebreus agora era monoteísta, segundo o conto, né? E transformava em crimes ou pecados o incesto, a idolatria, o politeísmo e outras coisas que estavam na cultura dos demais povos. Tá entendendo? O código de leis que esses hebreus supostamente receberam do Deus hebreu transformava todas essas coisas que nós acabamos de falar que os cananeus faziam como pecados, como crimes. Isso o código de leis dos hebreus. Mas aquelas coisas que eram praticadas pelos cananeus eram crimes, eram pecados para eles? Não. Tá entendendo? Agora pense, um hebreu poderia condenar um cananeu porque adorava vários deuses? Tá entendendo? Um hebreu poderia condenar um cananeu porque adorava vários deuses? Não poderia. Por que não? Porque ter vários deuses fazia parte da cultura dos cananeus. Tá entendendo? Um hebreu poderia condenar um cananeu que transava com seus filhos? Não, porque isso também fazia parte da cultura dos cananeus. Era a moral dos cananeus, tá entendendo? O que nós estamos discutindo? A moral, a ética, certo? Um hebreu poderia condenar um cananeu que comia porcos? Não. Por que não poderia? Porque comer porcos ou outros animais que os hebreus viam como impuros, nojentos ou cebosos ou impróprios para consumo, não tinha o mesmo olhar dentro da cultura dos cananeus. Um hebreu poderia condenar um cananeu que comia sangue com carne? Também não, pelos mesmos motivos já ditos. Absolutamente que não. Porque, como vimos, a moral dos cananeus e agora a dos hebreus eram diferentes. Os hebreus pensavam de uma forma, os cananeus pensavam de outra. Tá entendendo? Eram culturas de sociedades distintas. Hebreus e cananeus valorizavam hábitos e costumes diferentes, pensavam de modo diferente. Repito, é óbvio que tudo isso é mentira, né? Porque a cultura dos cananeus era igual à cultura dos hebreus, mas falamos dessas diferenciações de, por causa do contexto dos contos bíblicos, que tentam passar essa ideia de que havia diferença entre aquilo que o hebreu fazia e praticava e aquilo que os cananeus faziam e praticavam, certo? Então nós falamos nesse sentido. Mas talvez vocês estejam pensando, então os cananeus também não poderiam condenar os hábitos e os costumes dos hebreus. Não é isso? Porque se aquilo fazia parte da cultura dos cananeus, então os hebreus não poderiam condenar, porque ali era algo da sua cultura, então os cananeus também não poderiam criticar aquilo que está na cultura dos hebreus. Certo? Errado. Por quê? Porque eles poderiam. E por que sim? Porque foram os hebreus que invadiram as terras dos cananeus e tentaram impor seus costumes e hábitos ali. Tá entendendo? Nós partirmos desse enredo que nos é apresentado pela Bíblia, nós vamos ver claramente que os cananeus estavam em suas terras, vivendo a sua cultura, o seu modo de ser. Mas vem os hebreus, que supostamente é um padrão de moral diferente, né? E vai querer impor àqueles, vamos dizer, cidadãos daquela localidade os costumes que os costumes que são deles, que são próprios dos hebreus e não dos cananeus, certo? Aí que residia o crime dos hebreus, de acordo com a moral daquela época, e não de acordo com a nossa. Perceberam que nós estamos julgando a conduta ou a moral dos hebreus dentro da moral da época, certo? Aqueles povos. Como eu falei, qual era a moral da época dos povos naquela época? A idolatria, o poliganismo, a, a poligamia, né? E o politeísmo, certo? Essa era a praxe, a forma normal dos povos antigos viverem.
Aí vem os hebreus com a ideia de monoteísmo e querer impor essa ideia deles a esses povos. Quem é que estava certo? Veja que nós não estamos julgando os hebreus de acordo com o nosso olhar. Estamos julgando agora os hebreus de acordo com o olhar da cultura dos povos ali. Tá entendendo? Então, quem é que estava certo? Os cananeus estavam errados por adorar os vários deuses que eles acreditavam que fazia parte da sua cultura? Não. Quem estava errado eram os hebreus, pois adentraram vamos dizer assim, num país que não lhes pertencia, um povo que já tinha um hábito, um costume por centenas de anos ou milhares de anos, e agora vem esse estrangeiro, esse intruso, e agora vem determinar a forma como aquela comunidade deveria se comportar. Tá entendendo? Então, aí reside o erro e o crime dos hebreus. E a atitude dos hebreus se tornava ainda mais gravosa, porque, como vimos, os hebreus tinham uma lei que os tornava, que os cananeus não tinham, de acordo, é claro, com a lenda bíblica. Mesmo dentro da própria moral hebreia, os hebreus cometiam crimes. Vejam, a lei dos hebreus dizia que não se devia roubar e matar, mas os hebreus faziam tudo isso. A lei dos hebreus, poderia mostrar várias passagens aqui, certo? Mas vocês são, vamos dizer assim, até mais conhecedores do que eu dessas passagens, que mostram claramente os hebreus roubando, matando, né? Então não se fez necessário eu estar enchendo aqui o texto de diversas passagens, para mostrar algo que vocês também conhecem. A lei dos hebreus proibia a idolatria, o politeísmo, e os hebreus faziam uso dessas práticas que deveriam ser rejeitadas por eles. A lei dos hebreus aparentemente condenava a prática da prostituição e os hebreus a praticavam. Eu falo aparentemente condenava a prostituição porque vocês vão ver em meus vídeos aí que eu estou para liberar agora em 2021, vários vídeos que eu mostro que os hebreus praticavam a prostituição normalmente, entendeu? Embora tenha a passagem lá de Levítico que fala que a prostituta deveria ser banida, exterminada, morta, não, morta, mas lá nesses vídeos eu vou explicar as razões porque existe essa proibição e na prática, pelo menos nas passagens, nós vamos ver a constante prática da prostituição entre os hebreus. E ela não vai ser condenada e nem reprimida, certo? Nem pelo Deus hebreu, muito menos pelos reis e os próprios hebreus que faziam uso dela. Bom, poderia citar dezenas de outros exemplos em que hebreus tinham o dever moral para não fazer determinadas coisas, porém fizeram. Portanto, os hebreus cometeram crimes diversos, tanto do ponto de vista de sua cultura, quanto do ponto de vista da cultura dos povos que eles pilharam, supostamente pilharam, né? Quando um hebreu escravizava seu filho ou outro homem estrangeiro, ele violava a lei que dizia que eles tinham que amar esse estrangeiro desculpem, como se ele fosse um hebreu, um natural de seu povo. A lei supostamente dizia isso, né? Que aquele que morava entre os hebreus, ou que peregrinava, devia ser tratado como um outro hebreu. Só que isso é tudo mentira, certo? Ah, os textos vão desmentir essas afirmações dessa suposta lei. Por exemplo, Judá transou com a própria nora, e isso era errado na cultura dos hebreus. Ainda que essa passagem seja anterior à lei que é dada no tempo de Moisés, mas nós vamos ver lá no contexto da história em que Judá transa com a nora pensando que é uma prostituta. Bom, esse aí é um exemplo claro que a prostituição não era proibida entre os hebreus, porque Judá, o texto nos mostra que ele estava vindo de uma viagem e tal, e essa nora simplesmente sabia que ele ia passar por um determinado local e que nesse local os homens, pelo que o contexto nos mostra, os homens era comum de os homens pegarem prostitutas
né, nesses caminhos, certo? Então essa nora se disfarça de prostituta e ele, quando a vê, pensa que é uma prostituta e vai transar com essa nora. Ou seja, esse hebreu não via nada de errado em transar com prostituta. Tá entendendo? Mas, mesmo assim, a passagem diz que aparentemente mostra que ele errou. Não porque ele tinha pego uma prostituta ou pego a nora pensando que era prostituta, mas porque ele pegou a nora. Porque essa questão de proibição de parente, de hebreu pegar as parentes, ela vai ser colocada como lei lá no tempo de Moisés. Mas antes do tempo de Moisés, isso já era tido como errado, você pegar um parente, uma nora, por exemplo. Lá a passagem deixa claro que isso foi considerado errado. É tanto que mais à frente da passagem é dito que ele nunca mais teve relações com a nora. Teve o filho, né? Teve dois filhos, né? No caso com essa nora. E diz a passagem que ele nunca mais teve contato com a nora, em termos de relações sexuais, certo? Bom, e também nessa passagem fala da questão do adultério. Que ele, quando ficou sabendo que a Sanora tinha ficado grávida e imaginava que fosse de outro homem, ele disse que a Nora deveria ser morta a pedradas. Ou seja, mostrando que já havia, mesmo antes da lei, a ideia do adultério, que o adultério era punido com a morte da mulher. O que comprova novamente o que eu falei, que já existiam essas leis. Não essas leis não foi dada de forma exclusiva para os hebreus em épocas à frente no tempo de Moisés. Elas já existiam, simplesmente lá no suposto tempo de Moisés, eles pegaram ali nesse enredo, criaram, inventaram essa história de que tais leis foram criadas ou propostas por esse Deus hebreu. Tudo mentira. Elas já eram conhecidas já por todo o povo daquela região e não foram criadas por hebreu nenhum. Rubens transou com a concubina velhinha. Temos essa passagem também. A de Judá nós podemos encontrar em Gênesis, certo? É Gênesis capítulo, eu não coloquei aqui, mas eu estou citando para vocês, é Gênesis capítulo 38, certo? Você vai encontrar a passagem que Judá transou com a Nora. A Rubens transou com a concubina velha do pai, Jacó. O pai de Rubens era Jacó. Aí Rubens vai e pega a concubina do pai e dá madeira na concubina. Isso também era errado dentro da própria cultura dos hebreus. A passagem mostra que ele cometeu um crime, embora ainda não houvesse a lei dada por Moisés. Mas lá diz que ele cometeu um crime. Tanto foi crime que mais tarde, lá em Gênesis, capítulo 49, salvo engano, o velhinho Jacó, quase morrendo, e vai abençoar seus filhos, ele recebe a bênção, esse Rubens ainda recebe a bênção. Mas lá diz que ele perdeu o direito de progenitura, porque se deitou com a mulher, lá fala a mulher do pai, mas na verdade é a concubina, a puta, né? Putinha do velho Jacó. E o mais interessante é que eu percebo que eu coloquei concubina velhinha, né? Por que velhinha? Porque se você analisar a história, essa concubina era velha pra caramba, porque a concubina, ela vem, Rubens era o mais velho, né? Dos filhos de Jacó. Tá entendendo? E, e essa concubina, ela já era mãe de muitos filhos do Jacó. Certo? Porque o Jacó teve duas mulheres e duas concubinas. Não é nem concubina, na verdade. Na realidade, porque o Jacó pegou duas filhas de Labão, né? Primeiro a mais velha, depois pegou a mais nova, que era a Raquel, né? E uma outra, sempre esqueço. E com elas, ele recebeu as, as escravas de cada uma delas. Ou seja, Jacó levou quatro mulheres, certo? E uma dessas escravas, gerou filhos para, para Jacó. Tá entendendo? Então, o que significa? Que Rubens pegou uma mulher velhinha, rapaz, um tarado. Você vê como eram os hebreus, né? Pegou uma velhinha e era a concubina do velho safado.
E mais tarada ainda era o filho, né? Pegar uma velha, rapaz. Aí essa mulher devia ter, se nós analisar essa velhinha aqui, a concubina, devia ter em torno de uns 65, 70 anos, ou mais. E esse camarada aqui meteu brasa, aqui, meteu brasa na velhinha do pai. E isso era tido como errado. Como eu falei, o Jacó vai, na hora de abençoar seus filhos, vai citar esse caso dele. A passagem também mostra que foi errado. E lá na lei de Moisés vai dizer a mesma coisa, que o filho não podia pegar a mulher do pai, ou as mulheres do pai, né? Porque a lei primava pela poligamia, né? Então a lei também dizia que o filho não podia pegar as mulheres do pai, porque o pai podia ter várias mulheres, além das concubinas, né? Eu falo do pai, estou falando em termos gerais da lei, certo? Quando falo do pai, não é Jacó, certo? Mas o, o pai seria, estou falando, me referindo a todos os hebreus, ou seja, um filho não poderia pegar a mulher do pai. Fosse ela a mulher legítima, que seria um absurdo, né? Ele pegar a própria mãe, absurdo para nós, aqui para eles parece que é tudo natural. Ou pegar a concubina, a rapariga, a puta legalizada do pai, certo? Era tido como errado. Na lei dos hebreus, que foi supostamente criada por Moisés lá no Monte Sinai, bem como na própria cultura ali em que os hebreus viviam, também era tido como errado. E era algo que deveria ser apedrejado a pessoa que fizesse isso. Porém, Rubens não sofreu nada de apedrejamento, não foi condenado a coisa nenhuma e ainda recebeu a bênção do pai lá na frente. É tanto que uma das tribos recebe o seu nome, né? As 12 tribos, uma delas leva o nome de Rubens. Bom, isso também era errado dentro da própria cultura dos hebreus, que nessa ocasião sequer tinham a lei de Moisés. As filhas de Ló, ao transarem com o pai, também teriam cometido crimes. Tanto que as filhas tiveram que embebedá-lo, pois se tivesse sóbrio, ou seja, o pai estivesse sóbrio, não concordaria supostamente com essa putaria, né? Da filha querer transar com ele, das filhas quererem transarem com ele. Elas embebedaram, o que dá a entender a passagem que elas só o fizeram porque aquilo era errado. Tá entendendo? Dessa forma, vemos claramente que os hebreus não tinham moral, ética alguma. Eles violavam suas próprias regras de conduta dentro do seu meio. E não era um ou dois hebreus que faziam isso, mas 99% deles. Sua lei proibia adorar outros deuses, mas 99%, botei interrogação, vocês sabem por quê, mas 99% deles adoravam. Porque na realidade todos eles adoravam, né? Não era, botei 99%, botei interrogação por causa disso, porque na regra, quando nós vamos analisar de forma cuidadosa os textos, nós vemos que todos eles eram politeístas. Não adoravam um Deus, certo? Essa história de dizer que os hebreus não podem ser julgados segundo a moral ou a ética é conversa furada, pessoal. A moral e a ética, as quais conhecemos hoje, são conceitos de ideias modernas que foram aprimoradas ao longo do tempo e a partir dos gregos por nós. E por fim, podemos ainda acrescentar que os ensinos de Jesus nada mais é que uma crítica à moral dos antigos hebreus. O Novo Testamento critica amplamente a cultura dos hebreus. Então, por que somente nós não poderíamos criticá-lo? Quando Jesus, por exemplo, fala que os antigos diziam isso, eu, porém, vos digo que vocês devem fazer isso. Ou seja, Jesus está dizendo que aqueles costumes, o que estava naquela lei, ao seu modo de ver, era errado. Que eles deviam fazer assim como ele estava ensinando. Está entendendo? Então, isso nada mais é que uma crítica moral aos costumes dos hebreus. Nós vamos ver diversas passagens que Jesus vai dizer isso. Ouviste o que se disse, ou seja, ouviste o que se disse está se referindo a quem? A lei, né? Eles ouviram isso na lei. Eu, porém, vos digo que aquilo, tal, tá entendendo? Então, Jesus, ele diz que o que estava na lei,
e nos costumes dos antigos hebreus, era errado. Então Jesus critica, o próprio Jesus critica a, a cultura dos hebreus. Então ele pergunta, então por que nós, que estamos à frente da cultura de Jesus, não poderíamos criticar também os hebreus, segundo a nossa visão de mundo? Já que Jesus criticou os hebreus de acordo com sua visão de mundo que ele tinha, certo? Os hebreus diziam que o próximo, o seu próximo, não era uma pessoa de outras terras, mas sim um outro hebreu. Jesus disse que não. Jesus disse que o próximo não seria um outro hebreu, mas sim aquele, qualquer pessoa. Entendeu? De qualquer ponto de vista que você assuma, verá que os hebreus eram todos criminosos e pecadores, tanto analisando-os do ponto de vista da cultura deles, ou da nossa, ou da dos cananeus, eles serão sempre bandidos e pecadores, conforme sua própria lei definia. Nem o próprio Deus, que supostamente havia dado essa lei, agia dentro dos padrões morais das culturas e nem de sua lei. Em diversas passagens veremos esse Deus incentivando a violação de sua lei. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, se for o caso. Compartilhe, divulgue o canal. Até a próxima.